Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para continuar nossas conversas sobre a linguagem escrita e este momento que vivemos. Hoje tenho a honra de receber aqui um dos poetas que eu mais gosto, contemporâneos, Marcelo Montenegro, que além de poeta também é roteirista. E a gente vai conversar sobre essas duas formas de linguagem de escrita às quais ele se dedica. O que as aproxima, o que as diferencia, no que elas são, como é que se dá essa composição aí para ele dessas linguagens, enfim, esperando ele entrar. Oi, Ney, esperando o Marcelo entrar. Vendo se eu entro aqui não. Cadê o Marcelo? Vamos por aqui o WhatsApp para ver cadê ele. Ué. Olha lá, Marcelo. Sim. Entrei? Entrou, viu? Consegui, hein? Falei que era fácil. É, tranquilo. E o áudio tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo. Tá, tô te ouvindo bem também. Muitas das pessoas com as quais eu conversei nunca tinham feito live no Instagram, então fica todo mundo meio, Ah, como é que é? é minha primeira também. Que Isso. bom que é com você. É Tô uma feliz. honra. Bacana, Marcelo. A ideia é a gente conversar um pouco sobre essas duas linguagens aí pelas quais você transita. Mas eu vou começar com uma pergunta que eu sempre tenho quando vejo suas poesias, que eu acho incrível, que é a questão da concisão, né? Que a poesia, com a qual a poesia trabalha, mas que, pelo menos para alguém como eu, assim, é bem difícil de conseguir chegar lá. Queria que você falasse dessa questão da concisão, de conseguir. Acho que tem duas coisas aí que talvez tenha na poesia e também no roteiro, que é a questão da concisão e das imagens, né? Com poucas palavras conseguir trazer esse mundo de imagem para dentro da linguagem. Como é que é esse trabalho? Como é que você vê isso? É uma coisa que você pensa? É mais intuitivo? Como é que é? Eu acho que tem um pouco Bom, primeiro a alegria estar aqui, né? Muito bom, com você. Eu acho que é um pouco das duas coisas, assim, Paula. Ah, tem o trabalho em si, né? E tem a coisa, não digo que é intuitiva, mas que ela vem da minha própria busca, sabe? Eu gosto de coisas concisas, eu gosto de coisas discretas, eu gosto da simplicidade, entendeu? Mas no meu caso, e aí para entrar na parte do trabalho, é uma simplicidade totalmente construída, digamos assim. Assim, eu não mexo nos meus textos, porque eu tenho medo que eles percam a espontaneidade, né? Aí eu falo assim, puta, que engraçado, porque eu mexo que nem um condenado justamente para chegar nessa espontaneidade, sabe? Deu Então uma tem um entrevista. travadinha, Marcelo, não deu para entender de Deu? quem que você está falando. Não, agora tá bom, mas é que você começou a falar, deu Voltou? uma É? travadinha. Não, tá ok, mas não deu para entender de quem que você estava falando.
Eu não, na verdade, eu nem mencionei quem é, eu só citei o exemplo da conversa, né? Ah, tá. Que, foi, que foi essa conversa da espontaneidade, que ele diz que ele não mexe nas coisas que ele escreve, porque ele acha que quanto mais mexe, mais ele perde a espontaneidade do que ele escreveu de primeira ali, né? E Uhum. eu falei para ele, né, que, puxa, que engraçado, porque eu mexo que nem um louco, que nem patologicamente, que nem um condenado, justamente para chegar nessa espontaneidade, né? Então tem essa coisa da simplicidade construída, né? E a coisa da imagem, só para concluir, que aí acho que vale tanto para roteiro quanto para poesia, que você perguntou também, eu sempre brinco, falando sério, que as minhas primeiras influências literárias foram a música e o cinema, né? Então nos meus textos tem muito essa coisa de imagem, porque eu gosto de pensar por imagens, né? E isso também é muito importante para quem é roteirista, né? Você pensar visualmente e tal. Então não é só a questão da palavra, no caso do roteiro, não é só o diálogo, porque daí também entra a coisa da concisão, né, que você estava falando, como entra essa coisa da busca por uma precisão de uma imagem que consiga dizer, expressar de alguma maneira aquele conceito do T.S. Eliot que chama de correlato objetivo. Se você quer transmitir uma emoção num poema, procure um correlato objetivo para ele, né? Você não vai explicar a emoção, você vai criar uma imagem. Isso vale para mim. Na verdade, eu descobri isso depois, esse conceito do Eliot, e na verdade eu já fazia isso meio que sem querer, né? Do meu jeitinho ali, né? Então é uma coisa importante e que vale para o cinema também, né? Uhum. Você não explica, né? Você mostra, né? Hum. Mais ou menos por aí. Quando a gente escuta, parece fácil, né? Queria que você falasse. O trabalho de vida inteira, né? Puxa vida, é um suor danado. E a Gisela falou: Meu Deus, eu quero saber tudo. Eu também. Gisela. A gente tudo não vai dar, mas um pouquinho vai dar. Eu queria que você falasse um pouco mais disso que eu achei muito bacana, né? Que o Elliot falou, correlato objetivo. Então, é como se você pensasse numa imagem e aí fosse trabalhando a palavra para chegar naquilo. Você tem que ter uma objetividade, um pouco que nem dramaturgia, você concretiza aquilo Sim, e aí exatamente. você. Exatamente. Não é tão consciente assim na hora de fazer, né? Mas assim, você desenvolve uma imagem, uma cena. Eu trabalho muito com cenas dos meus poemas também, né? Pequenas cenas urbanas, essa coisa toda que de alguma maneira quero crer eu que elas transmitem determinado tipo de emoção, de afetividade, de sei Transmitem. lá, né? Então, assim, aquela imagem concreta, aquela mini cena concreta transmite essa emoção que eu quero transmitir, né? Então, esse que é o conceito do correlato objetivo, né? Você não chega lá e explica, olha, eu sou apaixonado pela leveza, você não explica o sentimento, de alguma maneira você encontra, cria, inventa uma imagem que de alguma maneira mostre, dramatize, né? Para a gente entrar nesse conceito do teatro, inclusive também, né? Que dramatize, que mostre aquela emoção, né? Mais ou Uhum. menos assim, mas não é tão consciente assim, né? Na hora da feitura, né? Na hora da feitura, enfim, você vai pelos caminhos ali e tal, vai trabalhando, né? Essa própria ideia para resgatar essa coisa que eu falei dessa conversa com esse amigo, né? Eu jamais escrevi um poema de cara, né, de uma vez, sabe? Para mim não funciona. Eu trabalho muito como um editor, sabe? Então eu tenho muitas ideias de versos, ideias de imagens, essas mini cenas, e vou trabalhando como uma espécie de editor, é meio um artesanatozinho assim. Uhum. Mas assim, escrever um poema de cara de uma vez, inclusive eu vou descobrindo o que o poema quer dizer no caminho, né? Enfim, é mais ou menos Uhum. por aí. E aí, como é que a gente estava falando essa questão da imagem na poesia e no roteiro, né? Eles têm, acho que essas duas coisas que a gente falou no começo, que são gêneros bem concisos com a palavra, né? E também tem muita imagem. Qual é essa diferença? Como é que esse trabalho, como é que você vê a diferença de trabalhar
um roteiro, principalmente essa questão técnica, ou você vê a poesia também como uma questão técnica quando você já tem tanta experiência? Hoje você olha a poesia pela técnica também, ou é mais essa coisa intuitiva e daí você vai burilando ali, pensando um pouco mais, e o roteiro você já entra com uma escrita mais efetivamente técnica? Como é que essa questão aí da técnica entra nessas duas linguagens? Poxa, tem várias maneiras de tentar responder, mas eu acho que é sempre uma mistura das duas coisas. No meu caso, eu acho assim que a feitura e a reflexão estão sempre juntas, né? Então a coisa da técnica, né? A própria concisão é uma técnica, né? Ah, então, no meu caso, é sempre as duas juntas. Eu sempre vou fazendo, me afasto, olho, sabe, penso, né? Jamais é puramente intuição. A primeira ideia de um verso, por exemplo, puta, uma imagem que me vem na cabeça ou que eu observo, né? E tiro dali a construção de uma imagem que vai ser um futuro verso, isso sim tem muita intuição, tem liberdade, tem descoberta. Agora, na hora que você vai trabalhar aquilo, colocar dentro de uma coisa, de uma experiência de linguagem, né? Uhum. Seja um poema, ou seja um roteiro, ou seja qualquer linguagem, aí entra sim a questão da técnica e do trabalho, né? Então, para mim, é sempre uma mistura entre as duas coisas. Nunca é intuição pura, mas também nunca é técnica pura, né? Meio assim, né? O João Cabral tem uma coisa que eu adoro, né? Sempre quando você está falando assim sobre linguagem, sobre os bastidores e tal, a poesia, e eu acho que vale para tudo, sempre tem uma parte que você domina e a parte que se rebela, né? Então é mais ou menos isso. E essa parte que se rebela, como é que você faz, né? Essa questão da reescrita, porque eu acho que tem ainda assim uma certa aura na poesia, como se ela fosse essa coisa mais espontânea, né? E quando a gente pensa no roteiro, é bem aquela coisa de você ter, né, as questões aí até da internet, que você tem um padrão, um jeito muito de fazer. Para quem olha de um certo, parece duas coisas muito dicotômicas, né? Assim. E o que você está dizendo aqui é não, né? A gente vai ter a técnica, tem a reescrita, tem tudo isso parecido, né? Mas como é que é essa coisa de se rebelar, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, aquilo que você faz e não vem, você faz, e parece que a linguagem está um pouco para além de você, né? Como é que é essa questão aí dessa rebelião da linguagem? Ah, o, tem uma roteirista que eu gosto muito, me fugiu o nome dela agora, mas ela fala assim que, na verdade, quando a gente está trabalhando ah, como que é o verbo? A gente não escreve, a gente doma os episódios, né? A gente doma aquelas histórias, né? É, porque assim, no fundo é aquilo, né? Você tem uma massa muito desorganizada de coisas que você quer transformar aquilo numa história de um episódio de uma série, ou você quer transformar aquilo num poema, e você precisa meio que organizar aquilo, né? Você tem um papel de organizador, né? Então a parte que se rebela ela é metafórica, né? Mas também é concreta, né? Porque com a experiência que você tem, seja no meu caso com a escrita da poesia ou com a escrita de roteiro, que é uma coisa de trabalho mesmo, diário, né? Então você tem toda uma experiência lá, puta, viradas emocionais da história, características dos personagens. Só que no decorrer, às vezes você descobre que, puta, esse jeito que eu tô, digamos, cada história tem o Braulio Mantovani, que é o roteirista do Cidade de Deus, Tropa de Elite, ele fala assim, cada história tem sua própria maneira perfeita de ser contada. Então você tem que tentar. Então acho que também vale para o poema, né? Cada poema tem a sua maneira perfeita de ser escrito e colocado na página. Então o nosso trabalho é tentar descobrir isso, né? Então tem partes que você usa que você jamais imaginou que você fosse fazer daquele jeito, mas foi o jeito perfeito. E aí é o trabalho, né? É o trabalho da gente, né? Uhum. Eu já ouvi falar isso com escultura, né? Que a escultura está dentro da pedra bruta, né? Você tem que achar ela ali dentro, né? Assim, acho muito bonito. Sim, tem a coisa do Michelangelo lá, né? O Moisés já está ali dentro, a Pietà já está ali dentro. Só tenho que tirar o que não é a Só, Pietà, tem que tirar o que não é. Só isso, né? Puta simples assim. merda. A Sim, Gisela, né?
A Gisela perguntou de indicações, se você tem indicação de livros para técnicas de roteiro, para aprender isso. Você estudou isso, Marcelo? Você foi fazendo? Como é que é essa questão aí com os livros? E se você tem alguma coisa para indicar para Gisela? Ah, eu aprendi fazendo. Eu comecei a trabalhar como roteirista de televisão já tem quase 15 anos. Na época, tinha pouquíssimos livros e menos ainda essa disponibilidade, essa oferta de cursos e oficinas que tem hoje, né? Então, eu aprendi fazendo. Depois, no decorrer, aí eu fiz alguns anos depois que eu já estava trabalhando, por exemplo, o Robert McKee, que é considerado um dos grandes teóricos de roteiro do mundo, né, americano e tal. Esse é um livro que eu indico, que é um livro que se chama Story, né? Ele veio para o Brasil pela primeira vez, e aí ele deu um curso que é super intensivo, o dia inteiro, 4 dias, bababá, e aí eu fiz, né? Foi o primeiro curso que eu fiz. E depois aí tudo que vai saindo, na medida do possível, eu leio. Então, li sim bastante livros de roteiro. A maioria é nesse estilo manual, né? Faça um roteiro de Assassino. sucesso. Faça assim, Essa faça parte assim. que, Tem essa parte alguns. de domar ninguém fala, não, né? Que é Não, indomável. porque assim, tem alguns que são mais caga-regras, para ir no português claro, outros que são menos. Agora, no geral, Paula, todos. O nosso amigo Marião Bortolotto tem uma peça que eu gosto muito, que chama Vamos Sair da Chuva Quando a Bomba Cair. E E os aí tem um títulos, né? E personagem. esse título que é maravilhoso. Título São pequenas maravilhoso, poesias. maravilhoso. Sim, sim, maravilhoso. E teve uma montagem inesquecível, que é a história de um casal, né? Uma puta história de amor. E aí teve uma montagem super inesquecível, assim, que era o Marião e a Fernanda e tal. Mas enfim, tem o personagem do cara, que o personagem é esse casal, né? O personagem do cara nessa peça, ele tem um gato. E esse gato adora azeitonas. E mais, o gato come a azeitona e cospe o caroço fora. E em determinado momento da peça, o personagem traz isso para a própria vida como uma coisa, digamos, meio filosófica, sabe? É isso que a gente tem que fazer com o que aparece para a gente, com o que a gente enfrenta e com o que a gente topa na nossa vida, né? Come azeitona e cospe o caroço fora. Então eu digo isso. Eu garanto que todo livro de roteiro, todo livro de como escrever ficção, todos esses livros de estilo manual que a gente está falando, eu garanto que em todos eles você vai pegar pelo menos uma coisinha que brilha, uma coisinha que vai te ajudar na construção de uma história, que vai te ajudar na construção, né? Então é meio isso, né? Coma azeitona e cuspa o caroço fora. Mas assim, acho que para indicar livro tem um monte. Esse do Robert McKee é um que eu indico, que é muito profundo. Né? Porque, na verdade, esses livros, né, Paulo, você tem um estudo do drama que vem desde 20 séculos atrás, desde Aristóteles, desde a poética de Aristóteles, você sabe bem disso. Né? Uhum. Então, assim, mesmo se você pegar o Joseph Campbell, que é o cara que criou mais ou menos a trajetória do herói, né? Uhum. Nos 12 passos ali. Então, assim, são o Vladimir Prop, que é um cara meio que veio dos formalistas russos, são pessoas que se dedicaram a estudar aquilo, sabe? O Prop, por exemplo, analisou centenas de fábulas e conseguiu descobrir características que se repetem, né? Eu não conheço esse, Marcelo. Vladimir Prop, não conheço. Sim, chama Morfologia do Conto Maravilhoso. Que lindo nome. Sim, é um livro meio clássico assim de construção de história, né? E aí no caso do Joseph Campbell, que tem o Herói de Mil Faces, você tem o caso que também é um livro muito famoso entre Uhum. roteiristas. É quase que um clichê falar desse livro, mas assim chama A Jornada do Esse é o livro. Escritor, É, esse. né? Que esse é super famoso e tal. Agora, tem um livrinho do David Mamet que eu adoro, que é Os Três Três Usos usos da da faca. Faca. Esse eu dou sempre. Não consigo dar um Sim. curso sem dar esse livro. Sim. Maravilhoso. Eu decorei o Outro começo clássico. até, Marcelo. É da natureza humana dramatizar. Exato, exato. É demais, né? Porque essa coisa que dos 3 atos está na nossa, na nossa picada existencial, digamos assim, né? Uhum. Então,
Então, são vários, assim, lembrando de cabeça. O livro que eu mais gosto de todos, embora ele não seja estilo manual, que foi um dos primeiros livros que eu li, que é um livro do Jean-Claude Carrière, que ele é Ah, legal. roteirista dos filmes do Buñuel, que chama A Linguagem Secreta do Cinema. É a coisa mais linda do mundo esse livro. Enfim, se eu lembrar demais durante, eu vou. Mas especificamente de roteiro, eu acho que talvez esse do Robert McKee seja o melhor, o Story. Uhum. Ele, não sei o nome dele, RBPC, eu acho que está aqui. Ele perguntou se você pensa no leitor, no espectador, quando você está escrevendo. Como é que é essa imagem desse outro quando você escreve? Óbvia, obviamente. Mas não é um pensar que eu vou fazer para agradar, não é isso. Eu penso em mim como espectador. Aqui tem uma diferença muito clara entre as duas coisas, entre a poesia e o. Eu sou roteirista de mercado, né? Eu sou roteirista de mercado, eu sou contratado para, junto com uma equipe de roteiristas, a gente desenvolver um argumento inicial que tem ali, né? E transformar aquilo numa história, transformar aquilo numa série, em 10 episódios, e aquilo vai ser assim, aquilo vai ser veiculado, né? Aquilo vai Deixa eu ser, só fazer uma vai parte, passar, só te perguntar uma claro. coisa. Qual a diferença? Como você falou, eu sou roteirista de mercado. O que isso exatamente quer dizer, assim? Tá, é assim. Aí entra uma coisa particular minha, né? Eu não sou o autor das ideias originais das séries que eu escrevo, né? Obviamente que eu sou autor porque eu desenvolvo aquele fiapo de história que a gente tem ali, transformo aquilo em episódios, escrevo os episódios, né? Agora, eu não sou e nem quero ser, não tenho vontade, porque eu não. Já fui roteirista-chefe de sala, né? Mas mesmo isso eu não gosto, eu gosto de ser um membro da equipe. Aí tem um exemplo que eu gosto de citar, que é uma personagem chefe de cozinha de uma série que eu gosto muito, que se chama Trim, que é do David Simon, puta autor, talvez seja o meu roteirista preferido, é o criador de The Wire. The Wire é meio que junto com Sopranos, eu faço, meio Mallarmé e o Rambo da série, sabe assim? Mas assim, o Trim tem essa personagem que é chefe de cozinha, e a Treme se passa em New Orleans, pós-Katrina, é uma série linda. E ela é chefe de cozinha, ela tem um restaurantezinho pequenininho que acaba falindo na primeira temporada. Aí eu não lembro se na segunda ou na terceira temporada, um puta mega empresário ali de New Orleans abre um restaurante enorme direcionado para turistas, né? E chama ela para ser chefe. Ela topa, porque é uma grana boa, etc. Mas a hora que ela chega para ser chefe de um mega restaurante, ela descobre que ela vai fazer tudo menos cozinhar. Ela tem que dar entrevista, ela tem que gravar vídeo promocional, ela só dá ordem para os cozinheiros e para as cozinheiras. Aí ela descobre que ela odeia aquilo, porque no fundo ela gosta de cozinhar. Então, assim, eu não tenho muita vontade de ser autor de série, porque eu gosto de cozinhar, eu gosto de criar, eu gosto de escrever. E o autor ou autora da série, e mesmo o roteirista-chefe, tem que lidar com coisas além criação, né? Problemas de produção, problemas com o canal. Eu acho meio chata essa parte. Né? Obviamente, como membro da equipe ali, de roteiristas, isso vem para a gente conversa. Com a minha experiência, eu acabo sendo sempre o braço direito assim da roteirista-chefe ou do roteirista-chefe. Mas é isso que eu quero dizer com roteirista de mercado. Eu escrevo, me contratam para compor a equipe, para escrever os roteiros, e eu vou desenvolver aquela história que já me mostram, entendeu? Então eu me Deixa eu só. preparo, se é uma história. Fala, desculpa, estou me É, alongando. não, não, eu quero que você se alongue mesmo, mas a garota Chafe perguntou qual é o nome dessa série, porque eu também não entendi. Treme, eu não sei exatamente a pronúncia, treme, né, trime, né, treme, que na verdade é um bairro de New Orleans, né, Ah, tá. E tá onde essa? na HBO, é série da HBO. Aí você está falando disso, você pode já aproveitar e colocar a pergunta do Edivaldo, né? Grande tradutor, que coloca as coisas, né? E Tô faz vendo aqui. legendas. Eu até queria Grande trazer ele aqui, Edivaldo, ele não quis vir, falou que é tímido. O Edivaldo, Edivaldo, abraço. ele pediu para você falar um pouco dessa dinâmica da sala de roteiro. A sala de roteiro é uma espécie de cérebro coletivo, né? A gente geralmente a produção de uma temporada
ela, da nossa parte de criador, de escritor, de roteirista, ela mais ou menos ela dura uns 5, 6 meses, sendo que mais ou menos 75% desse tempo é gasto na construção da história das personagens e da história, tanto a história geral da temporada inteira, quanto as histórias específicas de cada um dos episódios, né? Então isso é um puta trabalho, isso é uma espécie de engenharia, sabe? Então o que acontece no episódio tal, onde vai ter no episódio 7 não sei o quê, onde a gente vai chegar, como que termina a temporada, né? Faz Aí primeiro tipo vamos um para a parte... mapa, faz uma espécie de É, mapa, assim. sim, total. O mapa, a gente tem um quadro na sala que é muito fundamental, a gente tem uma noção topográfica da história, né? Então, começa geralmente, depende do material que a gente tem na mão, geralmente a gente tem um argumento, né? Às vezes até com umas características de personagens que, eventualmente, isso muda muito no trabalho de sala ali. Mas, para resumir, todo mundo contribui, a sala é guiada por um roteirista-chefe ou por uma roteirista-chefe, mas não no sentido de ordem, assim, ela no sentido de organização. É importante ter alguém que guia, mais ou menos guia as discussões, né? Então, geralmente a gente vai do macro para o micro, né? Todo mundo criando junto, mesmo a parte que é mais literária da coisa, digamos, quando eu saio para escrever um roteiro, eu estou saindo já com a história que eu vou escrever foi desenvolvida por todos ali. Então eu vou para casa, escrevo, abro o roteiro, que a gente chama, né? Abro o roteiro, faço a primeira versão desse roteiro, né? Aí volto para a sala quando eu estou com esse roteiro pronto, a gente lê junto esse roteiro, aí todo mundo de novo contribui, eu exponho os problemas que eu tive durante na escrita, né? E aí todo mundo conta, puta, e se aqui a personagem falar isso e não isso? Puta do caralho, legal. Aí eu vou para casa, eu dou uma segunda versão, aí a Ah, gente tem então, leitura com a direção, né? então, na verdade, aquilo que você escreve em casa, você chega ali e lê, um pouco que nem teatro nesse sentido, né? De poder A ler e aí leitura é igual ao teatro, né? no Só que quando a teatro. gente lê entre os roteiristas, cada um faz um personagem, um lê as rubricas, né? Igualzinho teatro. Igualzinho. E isso vai evoluindo. Aí tem a leitura com a direção, né? Também aí os inputs da direção, etc. Então é tudo muito Mas em equipe. quando chega na direção, já está, digamos, com o primeiro tratamento meio Sim. ok ou não? Ela participa do processo de escrita também. Cada processo é um processo, tá? Cada processo é um processo. Na versão ideal, e aí que está uma grande diferença entre o cinema e a TV, porque, por exemplo, o cinema é um meio muito mais, via de regra, tá? Cada processo é um processo, mas o cinema é um meio muito mais do diretor, digamos assim, e a TV é muito mais um meio do roteirista, né? Então, assim, no fundo a gente está ali para construir a melhor história possível, né? Óbvio que a gente é vaidoso, todo mundo tem vaidade, mas assim, tá todo mundo ali para criar a melhor história do mundo, né? É, então a direção, no processo ideal, a direção está junto desde o começo. Ela não participa, digamos, do cotidiano da sala, que é você criando a história. Mas quando a gente já tem uma versão da sinopse, isso antes do roteiro, né? Aí a gente senta com a direção, mostra onde a gente está, mostra o quadro, né? E aí, então vai tudo caminhando meio super junto, assim. Então é uma mistura muito singular de trabalho coletivo e trabalho individual. É uma soma de autoralidades, digamos assim, é uma soma de Autoralidade é uma palavra individualidades. bonita, né? Autoralidade, nunca... É autoralidade. mais ou menos isso. E tem a questão, só para fechar, a coisa da sala de roteiro, ela existe desde o começo da TV, ela existe no rádio, ela existe no vaudeville, sabe? Se a gente for buscar mais ou menos a gênese desse processo, e no caso da sala de roteiro, ela tem também uma função que é a otimização do tempo. A gente tem, como eu falei para você, a gente tem pouco tempo. Uma temporada de 10 episódios para HBO, por exemplo, ou até para Netflix, que são episódios de 50 minutos, se você pensar, cada roteiro tem 50, 60 páginas. Se você faz 10 episódios, são 600 páginas. É muita história, cada episódio tem 3, 4 histórias. Né? É muita coisa para uma pessoa só dar conta, né? E em pouco tempo.
né? A TV é Tem uma um tempo, indústria, né? eu queria saber, o número de pessoas que normalmente estão, se tem uma média, assim, e um tempo para isso. Sim, geralmente 6 meses, geralmente 6 meses, do comecinho até o roteiro final para entrar para ser filmado, né? Geralmente depende. Já trabalhei no começo houve uma tentativa de salas maiores. Eu já trabalhei em sala com 7 roteiristas, mas hoje em dia é mais enxutinho, geralmente 3, 4, né? Nossa, trabalhando. Contando o roteirista-chefe e sempre um assistente, que é super importante, né? Um assistente de roteiro, né? Que anota tudo, organiza, né? Então tem essa questão do tempo, então é super importante. Aí todo mundo, quando eu saio para escrever o episódio 1, outro roteirista saiu para escrever o episódio 2, né? Então a gente faz e às vezes a gente troca, na segunda versão eu pego 2 e o roteirista que fez a gente, né? Então depende do processo da sala, né? Mas essa mistura realmente de individual com coletivo muito. Porque assim, a coisa que a pessoa tem que entender, já que eu citei o Jean-Claude Carrière, é o seguinte: o roteiro não é o último, é uma frase dele, eu não sei se vou fazer a frase exata, mas é tipo assim: o roteiro não é o último estágio de um percurso literário, é o primeiro estágio de um filme, ou de uma série, Uhum. ou de um episódio, sabe? Não Né? pode ter Então, porque a gente apego, entra né? muito. Porque a gente entra muito com essa visão do escritor, da escritora. Ah, mas vão mexer no meu roteiro. Não faz nem sentido essa pergunta numa escrita de uma série, né? Enfim. A Gisela está perguntando se na sala de roteiros vocês fazem roteiros técnicos, como tipo posicionamento de câmera, essas coisas, vocês fazem isso ali? Então, aí é uma questão, assim, não, a gente não pode, porque daí você entra num ramo que é da direção, entendeu? Quando é muito fundamental para a história, é, você você coloca, assim, porque na verdade você coloca do ponto de vista, digamos, de se é importante, se eu ver se me ocorre um exemplo prático, por exemplo, se é importante que a cena abra só em tal personagem e só depois revele quem está ali, com quem ele está falando, sei lá, aí você tem que descrever isso no roteiro, mas não do ponto de vista técnico, né? A câmera, isso é coisa da direção, né? Isso é coisa da direção. Então, mas assim, se dramaturgicamente é importante que primeiro você veja, você direciona o olhar, mas não porque você quer direcionar, porque você quer dirigir, porque aquilo dramaturgicamente é importante. É importante que primeiro a gente veja Ele tá é sozinho, sei importante lá, que o cara tá ali, aí ele você está vê que ele tá, sei lá, sozinho, deitado ou na é cama. importante que eu veja um objeto, ou que eu veja um objeto, sabe? É importante que eu veja uma agenda, e daí da agenda, se isso dramaturgicamente, na construção da cena aquilo é importante, aí você tem que, tudo isso tem que estar descrito no roteiro. Né? Uhum. Nesse sentido é engraçado, né, Marcelo? Que fica bem claro o que é do diretor e o que é do roteirista. Bem diferente do teatro, que é essa confusão da rubrica, né? A briga, né? Eu quero assim, quero, isso aqui põe, não põe. É mais diferente, assim. E o R. Na série é um pouquinho, embora também tenha vamos chamar de confusão, esse terreno de sombra entre o que é do roteirista e o que é da direção, também tem, mas no caso da produção de séries, e o mercado brasileiro evoluiu bastante, né, com base nesse formato de sala de roteirista, né, é, da, 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 da das instâncias estarem sempre juntas, criação, roteiro, produção, etc. Então é difícil ter esse problema, porque está todo mundo junto no mesmo processo, querendo contar a melhor história possível, né? Então, mas existe sim esse, putz, isso aqui tem que estar no roteiro ou isso aqui é coisa da direção, né? Né? Tem um Eterna pouquinho questão. também. E aí, nesse sentido, o RPBC, TC, né? Ele está perguntando como é que essa questão de discordar, dá tempo, né? Com essa correria de discordar, sempre dá, né, Marcelo? Não, discordar é Discordar sempre. fundamental. Não, discordar é fundamental. Tanto que na composição da sala você já também tenta pensar nisso, entendeu? Porque assim, a gente está ali entre pessoas, vamos chamar assim, eu não sei se é a melhor maneira, mas a gente está ali entre pessoas inteligentes, entendeu? Se eu ofereci uma ideia
joguei uma ideia na mesa, e se a personagem tal, não sei o quê? Aí você chega para mim, Paulo, e fala assim, puta, eu entendo o que você está querendo dizer, mas se a gente bota a personagem tal para dizer isso agora, fudeu, porque lá na frente vai estragar aquele movimento X. As conversas são muito concretas, não é nada tanto que a gente chega num nível muito microscópico da estrutura narrativa, né? E agora discordar é fundamental. E no geral, o ideal é que a melhor ideia vença. A gente reconhece qual que é a melhor ideia para aquela história, para aquela personagem, né? E então essa coisa da discordância é super importante. Uhum. E aí, porque você tem essa materialidade, né? O que importa é a história, no fim das contas, né? E não Sim, sim. não dá nem tempo, né, de ficar com muito ego. Eu queria voltar para a nossa amiga poesia, que você estava falando que quando você está pensando na série, a gente começou essa conversa aí por causa disso, da pergunta, né? Você está pensando sim, no outro você pensa em você, né? Também como esse leitor, né? Eu lembro muito do Luiz Alberto de Abreu falando isso, né? Que você nunca pode esquecer de olhar para você também como um espectador quando você está escrevendo, né? E aí você falou que é muito diferente do roteiro para a poesia. Então, eu queria que você retomasse isso lá na poesia também e falasse dessa questão, como a poesia é algo tão individual da escrita e essa coisa tão ampla e tão coletiva Sim, do roteiro, né? sim, sim. De certa maneira, Paula, assim, aí eu volto, do mesmo jeito que eu falei que eu penso em mim como espectador, ah, na poesia eu também penso em mim como leitor. Então, automaticamente a gente, e intuitivamente também, a gente pensa no que a gente gosta, né? Então, assim, eu gosto de clareza, eu gosto de aquilo que a gente falou no comecinho, eu gosto de simplicidade, eu gosto de concisão, né? Para pegar todos esses nossos ganchos lá do começo. Então, de certa forma, eu também tenho isso. Agora, na poesia, você está sozinho, é solitário. Então, eu tenho que me agradar, eu tenho que ficar satisfeito com aquilo que eu fiz, né? Muito, claro que é muito difícil essa separação. Ó, aqui sou eu leitor e aqui sou eu executor daquele artefato de linguagem, né? Não dá para você separar, né? Porque é tudo. Mas no geral é meio que é um pouco isso. Você tem que ficar satisfeito com aquilo, né? Puta, consegui chegar onde eu queria. E às vezes você chega onde não imaginava, né? Aquilo que eu falei da poesia para mim a poesia é um ato, para mim é um ato de pesquisa de mim, do outro, do mundo também e também do ponto de vista formal, né? Então eu vou descobrindo que aquele poema naquele meu processo de edição, de montagem e tal, eu vou descobrindo o que aquele poema quer dizer e a hora que eu falo, putz, acho que aqui tá bacana é porque eu, enquanto leitor, eu acho que eu estou conseguindo realizar ou conseguir realizar aquilo de uma maneira que eu, como leitor, gostaria de ler, né? Uhum. E aí, como é que isso se dá? Como é que tem essa. Eu falo que essa não é boa palavra no momento, mas essa contaminação aí da poesia no roteirista, né? Até porque quando a gente foi fazer isso, você falou, você trouxe esse título, né? Roteirista, profissão, poeta. Eu falei, será que não é o contrário, já que é o roteirista que paga, talvez, as contas do poeta? E você falou, não, Sim, a questão sim. é. Então, eu queria que você falasse um pouco isso, como é que dá essa. A palavra no momento não é boa, mas essa contaminação, esse cruzamento Não, desses dois olhares. para mim, assim, particularmente eu, no meu caso, que inclusive sou um caso esquisito, né? Porque tem muito roteirista e roteirista que também escreve romancista ou contista, né? No meu caso, essa coisa de ser poeta, né? É uma coisa meio. Mas assim, Porque você no está meu falando que a maior parte caso, dos roteiristas não é poeta, é isso que você está falando? Vai. sim, mas assim, a imensa, né? Acho que quando o roteirista também é escritor, geralmente ele é escritor de prosa, né? Então já começa essa esquisitice meio por aí. Mas, eu sempre gostei desses intercâmbios, né? Eu odeio coisas muito circunscritas, sabe?
poesia só para poetas, cinema só para cinéfilos, sabe? Eu sempre eu gosto da movimentação, das pontes, das baldeações e tal, entre formatos diferentes, né? De linguagem artística, né? Mas no meu caso particular, eu me tornei e me torno, né, um poeta melhor sendo roteirista e também sou um roteirista melhor sendo poeta, sabe? Uma coisa realmente, de fato, contamina a outra, né? Inclusive, eu amei quando eu descobri, assim, que por exemplo, o Billy Wilder, que eu amo, uma vez, numa entrevista dele, acho que daquela série da Paris Review ali e tal, ele compara o ato de escrever roteiro à poesia. Eu achei aquilo muito, Uau! muito louco. Porque ambas as coisas são muito orientadas para o detalhe, sabe? Muito orientadas para o detalhe. Agora, para entrar mais concretamente nessa coisa, vira e mexe eu tenho alguma ideia de diálogo, sei lá, ou alguma ideia de cena no roteiro, que eu acho que aquilo, putz, isso aqui pode ficar melhor numa Na poesia. poesia. Aí eu tiro do roteiro e guardo lá, entra meus documentos, ideias para poema, tá, tá, tá. E também vice-versa. Né? Como no caso da minha poesia tem muito essa coisa de cenas, né? Essa coisa que a gente falou lá no começo, né? De eu pensar muito por imagens, às vezes também me ocorrem coisas que, putz, isso aqui dá uma cena bonita. Então eu tiro do poema e deixo ali né, para usar num roteiro. Então, assim, no meu caso, realmente as coisas se contaminam, né? Uhum. A Garota Chávita, perdi o nome do autor que compara o roteiro com a poesia. Não é um Billy autor. Wilder. Uhum. É um curioso. E o outro falou que você é um rebelde. Opa! Sístole e diástole, eles estão bons de Uau! comentários aqui, né? Você está trazendo a poesia Caramba! até para os comentários. É, e como é que é esse olhar, assim, Marcelo? Porque eu comecei a escrever poesia muito mais tarde, assim. Nunca pensei em escrever poesia, um dia eu comecei. E aí o que eu senti uma época, agora melhorou. Eu aceitei. É que a gente fica com um olhar muito louco, né? Você anda, você vê assim, essa formiga, não sei o que. Você vê uma formiga, já fica, né? Já vem uma imagem de uma poesia, né? Você fica com a cabeça, esse olho meio... Essa palavra tá vindo toda hora, mas contaminado pela poesia, né? É, você está o tempo inteiro olhando as imagens e criando coisa na sua cabeça, né? Eu lembro quando isso aconteceu, eu fiquei meio paranoica, tipo, meu Deus, e agora? Você tem isso o tempo todo, esse olhar está contaminado por essa forma de escrita, pra trazer aquilo para uma construção, enfim, literária. Só por aqui que a Garota Chave falou sensacional esse cruzamento da poesia com o roteiro e tá lindo. Só agradece. Como é que Valeu, é? gente. Beijo. Bom, sim, isso sem parar. E também é uma desgraça, né? O cérebro não para. Eu tenho bruxismo, né? Eu me mordo à noite. Mas, enfim, não para. Assim, eu sempre, desde muito criança, ah, até por conta de ser alguém tímido e tal, mais na minha, eu sempre me entendi melhor por escrito, né? Eu preciso, tudo que eu vejo no metrô, na rua, tomando cerveja com amigos, filme que eu vejo, música que eu escuto, poemas tudo, de alguma maneira, precisa para mim ser filtrado por essa experiência de linguagem, né? No meu caso, a poesia. Né? Eu preciso botar tudo em termos de poesia para eu me. É um melhor atalho de mim mesmo para o resto para o mundo. Né? Então, sim, eu estou o tempo inteiro. é, isso também é muito fundamental para o roteirista. Eu acho que para todo criador, sabe, Paula? A gente é atento, a gente é curioso, a gente tem curiosidade no mundo, a gente tem curiosidade no outro, sabe? Então a gente toda hora no metrô, por exemplo, no trem, eu vejo detalhes de gestos, sabe? A pessoa quietinha ali no seu celular dando uma risadinha. Então, tudo isso são coisas que você usa depois, né, no seu trabalho. Né? No meu caso, seja de
de roteirista ou do meu trabalho particular, mais autoral de poesia, né? Então, não para, o cérebro não para. Então, estou sempre pensando em termos de linguagem, né? Então, é meio até foda, né? Porque geralmente você está num lugar e ao mesmo tempo não tá, porque você também está pensando em como transformar aquilo depois em, né? É um negócio meio, né? Meio foda, assim. Mas é As isso, pessoas né? Não tem falam, como fugir. as pessoas falam de caderninho, acho que eu não tenho caderninho, imagino que, não Ah, sei, fica na eu cabeça, tenho. né? Eu sou anotador, Você é? anotador total. Hoje em dia eu tenho mais a coisa, o caderninho eu sempre tenho comigo. Agora também tem essa coisa de celular, né? Editor de texto no celular, às vezes eu anoto uma coisa rapidinho, às vezes mando e-mail para mim mesmo, né? Ai, Mando manda e-mail me. para mim mesmo, né? Então eu sou um anotador nato, nato. O Claudinei falou se o roteiro não é mais eminentemente técnico, ele entrou um pouco depois, a gente já conversou sobre isso no começo, né, É uma Marcelo? mistura, né, das duas coisas. O roteiro, sim, tem uma técnica muito mais consolidada, digamos assim, embora as histórias tenham caminhos diferentes, mas o roteiro em si, como enquanto um objeto de escrita, ele é mais tem uma série de especificidades que a poesia, de certa forma, é muito mais livre nesse sentido, né? Uhum. E o Batata escreveu aqui, ouvir Montenegro Ô, enquanto Batata tá aí? tá aí, enquanto a esponja escorre no prato. Eles estão falando que tá todo mundo poético aí nos comentários. Olha só, hein, Bates? Caramba, hein? A Cláudia já dizendo que você é ótimo. Ele é mesmo. Opa, É. beijo. E aí, então, me conta um pouco dessa trajetória sua na escrita, Marcelo. Você sempre escreveu poesia, você falou que desde pequeno você tem essa necessidade aí com a escrita, e aí há 15 anos só, você, como que é um tempo bom, mas né, você já escrevia muito mais poesia do que isso, né? E aí, como é que entrou essa questão do roteiro na sua vida? E você tem ficado, né? Quer dizer, o mercado aquecido e tal, mas é um mercado que também não existia tanto assim, né? Tá cada vez mais aquecido. Como é que foi isso? Como é que é essa vivência? É um roteiro atrás do outro? Você é contratado por um lugar? Você é chamado? Como é que é? Sim, eu não tenho tempo para nada, né? Geralmente você sabe, os projetos são longos, que nem eu estava falando para você. Ah, Aí geralmente às vezes tem uma brecha entre projetos, né, porque eu não sou contratado, eu sou contratado, né, eu sou freelance, né? Então eu não sou, né, então eu trabalho para a O2, aí eu saio da O2, faço um trabalho na Boutique Filmes, sei lá, na Mixer, na Bossa Nova, aí volto para a O2, a O2 é a que eu trabalho mais, né? São todas Então, grandes produtoras, né, Marcelo? sim, sim. Então a questão. Então é um trabalho que exige muito, e no meu caso também tem a poesia, a literatura na equação, né? Então tem que, eu consigo encaixar isso razoavelmente. Mas assim, na verdade, assim, eu estou nesse mercado, Paulo, do jeito que o mercado tá, tá, tá meio que feito, do jeito que ele se consolidou, eu tive a sorte, vamos chamar assim de sorte, de entrar nele desde o começo. A primeira série que eu escrevi, né, que é Descolados, Ai, eu foi a adorava primeira essa série de série. ficção. Faz 15 Ah, que anos já, legal. Marcelo de Deus. Descolados, não, Descolados da Verdade, que estreou, ela estreou, agora eu não lembro se é 2008 ou 2009, que ela estreou, né? Então, até hoje é uma série que eu adorei. Primeiro que foi a minha primeira, então tem essa Mas coisa é toda demais, eu adorava. né, da coisa afetiva. E até hoje as pessoas vêm falar que realmente ficou legal. Modéstia às picas, como diria minha parceira Fernanda Dumbra, que inclusive a gente escreveu juntos, né? Foi a Fernanda Dumbra que me chamou porque a Fernanda ela fazia uma série como atriz na Mixer, que é essa produtora, Modern, chamada né? Modern, exato. E aí eles estavam já com esse projeto muito inicial para fazer essa série que viria a ser Descolados, e eles gostavam muito nas leituras de roteiro do Modern, eles gostavam muito dos comentários da Fernanda. Imagina. Escuta, você nunca pensou em escrever, né? Meu, e a gente quer também que você chame pessoas que você acha que a gente não quer. Isso foi uma percepção que eu acho muito bacana da Mixer.
A gente não quer muito essa coisa do roteirista formadinho, a gente quer pessoas que escrevam bem, que gostem de TV, e aí ela me chamou. Aí eu fui lá, fiz um teste, enfim, gostaram pra caramba e entrei e nunca mais saí, né? Então foi meio que por acaso, esses caminhos da vida. Na época eu trabalhava com teatro, né? Eu era operador de som e luz. É Né? Trabalhei verdade. um Você fazia tempão, sim, lá no sim, Centro Cultural, né? É verdade. muito, puta, assim, o principal eu trabalho com o cemitério de automóveis, né? Mas eu trabalhei com vários outros espetáculos, Parlapatões, com Marcelo Rubens Paiva, com Mauro Batista Védia, com a própria Fernanda, a gente tem várias parcerias, Esther Lacava, né? Então, a- que é um trabalho que eu adorava. Né? Mas, enfim, a coisa de roteiro cresceu tanto, eu lembro até hoje, eu estava fazendo na época, eu fazia luz, e operava o som e a luz de uma peça do Mike Lee, A Festa de Abigail. Eu vi com Cezana. Ativo, com Cezana? Cezana, Maravilhoso. nosso saudoso amigo Cezana, né, com a Esther Lacava e direção com a Ana Andreata. Né? Eu lembro que assim, naquela peça tinha para a gente que é operador de som e luz, ela tinha um vácuo enorme, sem nenhum movimento de luz e nenhum movimento de entrada de trilha sonora. Então eu levava roteiro para impresso para reler e aí aquilo começou, então fui meio que o roteiro dominou tudo, né? Mas era um trabalho que eu adorava também. Em Imagina. geral, eu adoro esses bastidores da linguagem, né? Então, essa coisa da construção de uma peça, sabe? Enfim, adoro. Bacana. O Imaginário Carissimi. Muita gente está fazendo um monte de comentário, contando coisas aqui, muito legal. Ele falou, se você, falando de uma coisa mais afetiva, você dá um vazio assim, existencial quando você termina, por exemplo, de produzir um poema? Você tem isso? Não, pelo contrário. Fico feliz. Fico feliz porque eu consegui transformar, seja lá o que for, que minha primeira fagulha virou algo, né? Um objeto, né? Então fico feliz. Uhum. Como é que você vê essa questão do teatro, da linguagem do teatro e do roteiro? Quer dizer, essa sua experiência na cabine, de tanto tempo, com tanta gente boa, tantos textos contemporâneos também, né, com os quais você trabalhou. Como é que isso te deu um olhar melhor para a questão do roteiro, Marcelo? Tem essa. Para mim, tudo melhora tudo, sabe? Para mim, tudo me ajuda, tudo é experiência, né? Então, sim, todo o processo. E assim, o meu trabalho especificamente, que era a operação de som e luz, é um trabalho de muita precisão, assim, muita precisão, né? A luz entrar direitinho naquela hora, ou A sair direitinho resposta, naquela né? hora, unir junto com a entrada da guitarrinha, da música, a luz geral tá, sabe? É um trabalho de muita precisão, né? Você pode estragar um espetáculo, né? Então, assim, aí a gente volta para aquele negócio da gente no começo. Então, são atividades de precisão, né? Que Uhum. eu amo, que eu adoro. E isso tem nos meus poemas, isso tem também na minha atividade de roteirista, né? Uhum. Agora, claro, você vê, puta, eu vi tanto, nossa, eu vi diante de mim ali na cabine, eu vi cenas, puta que pariu, e você vê repetidamente, né? Você vê de quinta a domingo, sei lá, de quando a peça estiver em cartaz. Então, tudo isso são experiências de linguagem que, para mim, tudo influencia tudo para mim, tudo melhora tudo, né? Uhum. E você acompanha, você está falando aí de quando você vê a cena ali acontecendo, né? Sei lá, eu como dramaturgo, quando você vai vendo, você vai pensando, você vai modificando, né? Eu lembro de ensaios que falava assim, vou mudar aqui, o ator, não muda, e o texto era meu, eu falei, não, mas eu quero mudar, não tira, é tão bom isso. É, É, no roteiro você tem isso de acompanhar e de fazer modificação durante, ou por ser uma indústria, assim, não tem esse lugar, não tem essa não, possibilidade? é uma indústria, tudo. Quando você está, por exemplo, quando você está em determinado momento da criação, talvez já tenha as escaletas prontas ou parte dos roteiros, você já vem com uma pequena indústria funcionando atrás de você, figurinista, produtor de locação, casting, gravação de testes, que aí a gente assiste para opinar.
que ator, que atriz é melhor, porque a gente conhece aqueles personagens como ninguém, né? Nossa, isso também é muito Então, louco, né? Você ter feito tudo aquilo, de muito repente você vê o louco. ator ali Sim, é encarnando. uma delícia, é uma delícia, é uma delícia. Brincar de Deus, né? Quando você vê a coisa virando concreta, né? Pô, você começou aquilo com um esguicho de história e aquilo, ó, né? Então, assim, guardado as proporções também vale para o poema, né? Agora, a- então você vê, mas agora me fugiu a pergunta, Paulo, desculpa, eu ia começar a Era, falar outra coisa que eu acho era isso de poder ver, se você podia de acompanhar e mexer, né? modificar. É, Sim, a gente, no caso do roteiro, poesia, no meu caso, poesia, que nem eu falei, eu escrevo e reescrevo patologicamente. Eu demoro, embora a minha busca seja simplicidade, eu demoro muito para conseguir que aquilo fique do jeito que eu quero, né? Que é um jeito que eu descubro que eu quero, não é um jeito que eu quero de antemão, né? Então, tanto você vê os períodos entre um livro e outro, e meus livros são curtos, hein? Tem poucos poemas. Então, assim, meu primeiro é de 2003, o segundo é de 2012, e aí uau, 2018, né? Ah, Agora, no caso do roteiro, tem tudo aquilo que a gente falou no começo. Então, tem as várias versões, né? Geralmente a gente faz de 3 a 4 versões por episódio de roteiro, né? por episódio. Até o último momento, que geralmente é a leitura já com todos os atores e atrizes, quando o cast já está formado, e é uma delícia esse momento, né? Então, você lê até o momento de ir para gravar, você ainda pode mexer em fiapinhos de coisa, sabe? De repente a gente está prestando atenção ali, a gente entendeu que aquela fala que você escreveu deu uma engasgadinha na atriz. Falei, puta, aí você vai lá, vou dar uma amolecida um pouquinho nisso aqui, sabe? Então até o final você. Consegue mudar. Exato, exato. Mas aí fechar a versão final é o que vai Aí ser sai. filmado, é o que. Exato. Marcelo, tem 4 minutos, acredita? Ou já? É, aqui é muito rápido essa hora aqui. A Silvana falou para você falar o título dos seus livros, que ela quer ler. Eu ia te falar nesses últimos minutinhos para você falar como as pessoas leiam as poesias do Marcelo. Eu amo, são maravilhosas. E falar o que você está fazendo aí de roteiro, se tem alguma coisa no ar. E para a gente terminar aqui, que está acabando. Tem 3 minutos. Então, meus livros são, o primeiro se chama Orfanato Portátil, que é de 2003. Ele já teve a primeira edição de 2003, ele teve uma segunda edição em 2012. Aí eu tenho o meu segundo livro, que é o Garagem Lírica, que é de 2012. E o meu terceiro livro, aí vocês podem ir só direto nesse, que inclusive é fácil de encontrar, que eu brinco que são minhas obras completas por enquanto, porque tem o novo, que se chama Forte Apache, o segundo, que é o Garagem Lírica, e o Orfanato Portátil. Então, estão todos os meus livros num único volume, saiu pela Companhia das Letras em 2018. Então, costumo achar super fácil, porque como meus livros estavam esgotados, né? Então a companhia queria a princípio uma antologia. Eu falei, puta, meus livros são curtos, vamos publicar eles inteiros. Então, aí eles toparam e ficou assim, né? Então tá os meus 3 livros, Forte Apache e Companhia das Letras, são meus 3 livros ali dentro. Maravilhoso. A Cláudia falou que adorou a conversa. Live adorável. Obrigada, Paulo e Marcelo Pedro Eba, falou. obrigado, gente. Todo mundo que apareceu aqui, que às vezes eu consigo ver rápido, mas fico mais prestando atenção em você, mas às vezes vejo aqui. Beijo para todo mundo aí. Eu falo que os jornalistas que vêm aqui, eles ficam aqui, olha, tem a pergunta, olha, não sei quem entrou, os outros ficam mais assim, Né? Porque o olhar já está, já né, já tá, meio não direcionado, consegue. né? Cada um, e as atrizes que vêm, estão sempre se mexendo, levanta para pegar um negócio, é engraçado. Sim, 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 total, total. Os autores são mais focados aqui, é divertido ver isso. Marcelo, super obrigada, viu? Obrigada Ô, por você ter Paula, obrigado a vindo. você, amei, valeu o convite, amei, delícia, delícia de Obrigada a todo mundo conversa. que veio. Pena ter pego somente um pedaço, mas curti demais. Falou Claudinei, o Rica falou agradecemos, tá todo mundo aqui feliz. Isso, a ideia é essa. Obrigadão, Valeu, Marcelo. gente. Obrigadão a todo mundo que veio. Amanhã eu tô de volta aqui às 11 da manhã para conversar. Tchau. Beijão, Paula, tchau. Tchau.